Muito boa tarde, meus amigos. Sextou e o fim de semana vem daquele jeito, com muito futebol, do jeitinho que a gente gosta. Começando os trabalhos no sábado, Bahia e Corinthians aqui na Arena Fonte Nova. Um confronto direto ali na parte de baixo da tabela. O esquadrão com só um triunfo nos últimos 15 jogos precisa encontrar a reação o quanto antes. Se você pegar os últimos 10 jogos no Brasileiro, o recorte fica ainda pior. O Bahia seria vice-lanterna na competição com 7 pontos e um aproveitamento de 22%. Se o Renato Paiva fosse o problema, a equipa não jogava tão bem. Nesse recorte de 10 jogos, o Bahia só venceu o Palmeiras. E foi com uma vitória daquele jeito, tomando sufoco e achando esse gol aí. Amanhã, o time tem a chance de iniciar uma recuperação. O adversário também não vive um bom momento. O Corinthians tem apenas 15 pontos na Série A, 2 a mais do que a equipe baiana. E o Vitória, meus amigos, ó, lá no topo da tabela, e aí como é que tá? Ganhou do Sport, tá no ótimo momento, a reapresentação acontece hoje, já de olho no jogo de segunda contra a Chapecoense. É claro que no decorrer da competição a gente passa a ter alternância de jogo, que é muito importante, né? Talvez não, com certeza com o mesmo grupo a gente consegue alternar de uma partida para outra. O gol de Zé Hugo ainda colocou o Vitória na liderança da Série B, com 34 pontos. Nem o técnico Léo Condé esperava por um primeiro turno tão bom do Leão. Nas últimas 8 edições da Série B, todas as equipes que terminaram a 18ª rodada na liderança conquistaram o acesso. Pois é, meus amigos, eu apresento para vocês daqui a pouquinho o meu trio de ataque, mas antes, sua viagem em segurança começa na Campineus Pirelli, a maior rede de centros automotivos do Brasil. Atenção, tá precisando trocar os pneus? Ganhe até R$ 520 de desconto na compra de pneus Pirelli. Isso mesmo, até R$ 520 de desconto. Toda a linha de amortecedores com 20% de desconto e revisão grátis para mais de 40 itens do seu veículo. Tudo isso e muito mais em até 21 vezes no cartão. Você não ouviu errado. Passe na Campineus e garanta a melhor experiência em cuidados automotivos em até 21 vezes no cartão. E o melhor é que tem sempre uma Campineus pertinho de você. São mais de 20 lojas em todo o Nordeste. Acesse campineus.com.br ou ligue 0800 285 2224 e vá até a loja mais próxima. Mas não perca tempo, porque as ofertas só duram até o final do mês. Pensou em confiança e segurança? Pensou Campineus, a maior rede de centros automotivos Pirelli do Brasil. Agora sim, meus amigos, apresentar para vocês meu trio de ataque, começando aqui do meu lado, Emílio Pinto, boa tarde, prazer recebê-lo. Vitória passou por aquela sequência dura que a gente tanto falou, 3 confrontos diretos com 6 pontos, mais do que satisfatório. E agora tem uma sequência um pouco mais tranquila, 4 jogos aí, 3 são contra times da zona de rebaixamento. É o momento de consolidar a presença do Leão no G4 e até a liderança nessa Série B, Emílio. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro, vamos de jogo a jogo, um passo a passo. Por quê? Se o Vitória vencer a Chapecoense, o Vitória é o líder e a Chapecoense é o primeiro dentro da zona. Vitória já garante automaticamente o título de campeão virtual do primeiro turno. E quem vira como campeão, amplas chances de chegar lá na Série A, inclusive também como campeão. Então isso é fundamental e importante para o Vitória. Primeiro caminho, primeira parte do caminho, acho que basicamente cumprido. Surpreendeu a todos, para mim nem tanto, que eu achava que podia até ser melhor. Mas enfim, é o Vitória que está chegando bem. E com detalhe, a gente dizia aqui, todo mundo dizia, o Campeonato Brasileiro de Série A esse ano, vai ser muito mais difícil do que os outros anos. Mas você para ver, a Série B está mais difícil. A Série B, o Vitória tem 34, vai chegar a 37, quem chegar chega a 37 lá em cima. Tá? E cá embaixo, na zona, tá alta. A zona, o primeiro tem 18. Quando você vai para a Série A, tá lá embaixo. E na Série A, você tem o Botafogo completamente isolado com 39 pontos. Isolado. Quer dizer, o segundo está 10, 12 pontos, então não está difícil. Não está difícil.
Mas, enfim, Série B é o que nos interessa aqui nesse momento, é o Vitória, e Série A nos interessa também, porque amanhã o Bahia pode trocar de lugar com o Corinthians. E é isso que a gente espera, ganhar do Corinthians, trocar de lugar e subir mais três tabelas, já que o Goiás trancou a zona e quer ser o dono da zona. Não quer deixar ninguém entrar lá, para a nossa felicidade e alegria. Pois é, Hugo, boa tarde, prazer receber você também, meu amigo. Vitória deu uma resposta fundamental para aquele torcedor que já estava começando a ficar um pouco encucado com o time, que estava tropeçando contra os adversários diretos, conseguiu vencer 2 jogos mais do que importantes agora, está respirando bem mais tranquilo e está com mais confiança da torcida também, né, Hugo? Boa tarde. Boa tarde, William, um prazer estar aqui, muito obrigado. Um prazer estar com você aí em casa, mandar um abraço para o William, seu xará, lá no Saboeiro, mandar um abraço para Índio, lá em Anguera. E dizer para vocês que, olha, eu acho que nesse mesmo local aqui eu falei que o Vitória joga bem contra times grandes. E o Vitória deu a resposta nesses últimos jogos. Então vamos esperar, amanhã é mais um adversário difícil, o Chapecoense querendo melhorar no campeonato. É um campeonato mais difícil que em outros anos, porque o Vitória tem 34 pontos, é o líder e com 27 pontos está lá o 10º colocado. 11º colocado com 27 pontos. Então a diferença são 7 pontos, muitas equipes. Então é como o Emílio disse, jogo a jogo, pezinho no chão, cabeça fria e muita organização. E o Bahia tem um jogo difícil aí contra o Coringão. Vamos ver como é que sai. Se sai a vitória do Tricolor, né? Que já tá, o torcedor tá engasgado. Pois é, não tá fácil a situação não. Clérison, boa tarde, meu amigo, prazer recebê-lo. Falando desse jogo do Bahia, a gente tem uma expectativa de algumas mudanças dos dois lados, né? O Corinthians vence Roger Guedes, o que é uma grande notícia para o torcedor tricolor, mas o Bahia perdeu o Kaique nesse último jogo, uma lesão grave, provavelmente vai perder o resto da temporada, mas deve ter a estreia dos laterais, né? Não sei se como titulares, mas devem jogar em algum momento. O fato é um jogo que o Bahia tem que vencer, né? A situação não permite nenhum outro pensamento, né? Boa tarde. Um grande abraço a você, William, um grande abraço a todos. Precisa essa virada de chave, na verdade, o Sport Clube Bahia tem um compromisso muito complicado, independentemente de enfrentar o Corinthians na parte de cima da tabela, na parte de baixo da tabela, é sempre difícil enfrentar o Corinthians, mas possível é. Eu conversava agora há pouco com meu amigo Luciano da Ótica, um grande abraço, e aí ele falava o seguinte, o Bahia precisa povoar, até lembrei, Hugo, dos seus comentários, o Bahia precisa povoar, o Bahia precisa ter mais pegada no meio campo, o Bahia tem um elenco no papel, um elenco interessante, mas não consegue concretizar isso dentro de campo, a qualidade dentro de campo, e o técnico Renato Paiva acaba sofrendo e sofrendo muito. Parte, obviamente, desse sofrimento é do técnico Renato Paiva. Em relação aos laterais, foram contratados para isso, porque não dá para um time como o Sport Clube Bahia, um grupo como o Grupo City, tá para sempre dependendo de um jogador que joga de forma improvisada, no caso, o Jacaré, que vem se recuperando e recuperando bem. Em relação ao Vitória, quando você faz assim, você está certíssimo. Eu até pensei em tirar o retrovisor da minha moto, trazer aqui, ver se eu conseguiria ver alguém. E o cidadão aqui, mais uma bela camisa, viu? Preciso ver o estilista. Gostei. Agora, ele fala assim que esperava mais o Sport Clube Vitória. O único torcedor do Vitória que esperava mais do Vitória no Campeonato Brasileiro. Respeito, Vossa Excelência. Se você não tá houvesse errado, caído de não. rendimento, estava lá em cima. Mas você falar que esperava mais... Eu esperava mais. Nem o mais otimista, torcedor do Sport Clube Vitória, acreditava que o Vitória ia fechar a primeira etapa. A meta foram 32 pontos, a meta foi 32 pontos. A e meta o Bahia do Vitória. Do Vitória. E o Bahia já chegou, o Vitória já chegou a 34 pontos. Pode chegar a 37. Não, vai chegar a 37 não tem pontos. dúvida. Ou seja, 5 Cravou pontos já ali. de gordura, já começa a ter gordura para a segunda fase. É bom a gente falar assim que esperava mais e que vem surpreendendo de forma positiva. Pois é, vocês já estão vendo aí que a nossa resenha tá rendendo, né? Hoje vai ser quente por aqui, mas vocês que estão em casa estão sabendo que hoje vai ter a Cidade do Forró do Corujão no Área Hall, em Feira de Santana. Vai ser uma festa diferenciada. O Corujão trouxe Canindé, Pau na Muleira, Matheus Rico e Johnny Chamego para fazer os corujeiros dançarem a noite toda. Se não pegou o seu ingresso, ainda dá tempo. Vá em uma das lojas Corujão, faça a sua compra e ganhe na hora o ingresso. Se já tem o cupom, vai logo trocar. Saiba mais nas redes sociais, @corujão24horas. Agora vamos aproveitar para falar um pouco mais do Bahia, ou melhor, do adversário do Bahia para esse jogo de sábado. Corinthians vem de uma classificação na Copa Sul-Americana, não vai contar com seu principal jogador, o Roger Guedes, e daqui a pouquinho tem um confronto mais do que decisivo contra o São Paulo. Será que o time vem um pouco poupado, mesclado aqui para a Arena Fonte Nova?
Na 15ª posição, com 15 pontos, visita o Bahia, que é o 16º e tem 13. Lembrando que o time de Vanderlei Luxemburgo tem uma partida a menos. Para esse jogo, o treinador não poderá contar com o jovem volante de 17 anos, Gabriel Moscardo, que vinha sendo titular. Ele teve que passar por uma cirurgia de apendicite. O lateral direito, Rafael Ramos, com estiramento no joelho direito, também está fora. Outro é o atacante Roger Guedes. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, não viaja a Salvador. Assim, o timão deve ter Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos ou Matheus Bidu, Fausto Vera, Michael, aí 2 opções no lugar dele, Rony ou Juliano, Renato Augusto e Matias Rojas, Wesley ou Adson e Yuri Alberto. O time está a 4 jogos sem perder e vive o melhor momento desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo. É um ano complicado, né? Como você falou, de várias dificuldades, de mudanças de treinadores, várias metodologias para tentar absorver o mais rápido possível. Isso realmente leva um pouco mais de tempo, então a gente sofreu, né? Estamos vivos em 3 competições, Campeonato Brasileiro precisamos melhorar, a gente sabe disso. Acho que o trabalho está começando a encorpar, né? A gente voltou a acreditar que é possível conquistar títulos e é com essa intenção que a gente vai continuar trabalhando. O experiente lateral esquerdo Fábio Santos, na partida contra o América Mineiro, que levou o time para a semifinal da Copa do Brasil, completou a marca de 350 jogos pelo clube. Sinônimo de alegria, né? Nunca que eu imaginei, quando eu cheguei no Corinthians, completasse uma marca tão expressiva como essa e para mim é um momento de muito orgulho, assim, né? Conseguir alcançar um número de jogos tão grande, os anos que passei dentro do clube, né? Como forma de trazer bons ventos, foram 7 títulos conquistados, mas um deles muito especial. Se você resumir tudo isso em uma partida só, certamente vai ser contra o Chelsea na final do Mundial, né? Eu acho que para todo corintiano aquele dia ficou marcado e para mim não é diferente. Para mim, sem sombra de dúvidas, vai ser o jogo mais especial com a camisa do Corinthians. Pois é, meus amigos, queria saber como é que vocês estão esperando esse Corinthians para esse jogo de amanhã. Como eu falei, teve a classificação já na Sul-Americana, o time jogou com o time B alternativo ali, um tanto mesclado, e ganhou, um jogo quente ali contra o Universitário, todos os contextos externos ali pegando também. Não tem o Roger Guedes e daqui a pouquinho tem um compromisso de Copa do Brasil majestoso, decisivo contra o São Paulo. Vocês esperam um time tirando um pouco mais o pé ou a situação do Corinthians, que também não está boa no Campeonato Brasileiro, impede isso e o time vem a 100 por hora mesmo? Não, primeiro assim, os últimos resultados do Corinthians foram bons. 4 vitórias. Vem de 4 vitórias. Isso não é coisa excelente. O time começou a acertar, começou a ajustar. Acho que o único desfalque mesmo vai ser o Roger Guedes. E para mim ele vem completo, porque ele precisa melhorar no Brasileiro. Até porque, se ele perde para o Bahia aqui, ele passa a ser o primeiro da zona. O primeiro fora da zona, então já complica. Então ele quer pontuar. O Luxemburgo sabe que a torcida lá é exigente. Ah, mas depois tem Copa do Brasil que vale 45 milhões, vale 30 milhões. Não sei. O fato é que depois é depois. E lá é um clássico. Independente de se colocar os meninos, o pessoal no ventre da mãe, é um clássico entre o Corinthians e São Paulo. É uma outra história. Aqui não. Aqui ele precisa vir e muito cuidado, porque o Bahia vai estar com 45, 50 mil pessoas no estádio. Ou seja, o Bahia vai para cima para ganhar de qualquer maneira. Então, ontem a previsão já era de 42. Já. 42 mil foi ontem, né? Garantidos. Então, hoje, vamos imaginar aí 50 mil pessoas no estádio. É jogo para o Bahia vencer. Então, o Corinthians vai ter muita dificuldade aqui na Fonte Nova. 50 mil dentro do estádio e 150 fora, porque o estádio não tem capacidade para 50 mil. Você já quer colocar... O recorde é 48. Ele já quer botar 50 mil dentro do estádio. Esse mídio Pinto tem uma figura. Essa 45 para 50 é 200, né? Não, dentro e fora, na sua conta, mas mais ou menos aí, mas brincadeira. O Emílio está correto quando ele fala da pressão do torcedor e até passando aqui, o Hugo estava pronto com a bola na agulha. E 42 mil, 42 bloqueados. Mas assim, o torcedor é a grande força. Só que, na minha concepção, o Corinthians chega sem pressão nenhuma para enfrentar o Bahia. Zero de pressão. Ah, mas o Corinthians, como disse Emílio, perdendo, passa a ser o porteiro da zona do rebaixamento. Sem pressão nenhuma. Sabe por quê, Thales? Porque o Corinthians, o detalhe é que vem muito bem na Copa do Brasil. Passa uma fase semifinal, vem bem numa Sul-Americana e isso tira o peso. Ao contrário do que aconteceu com o Bahia, que acabou sendo desclassificado. Se fosse com o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo estava sendo muito pressionado, mas o torcedor entende
que vem de 4 vitórias, mas além das 4 vitórias tem a classificação de 2 competições importantíssimas, as classificações Copa do Brasil e a classificação da Sul-Americana. Lógico, isso não vai tirar o peso da importância da partida. Eu falo tirar o peso em relação ao peso de precisar de vencer. E talvez nesse sentido o Bahia possa se aproveitar que não vem tão aguerrido. Precisa melhorar no campeonato, óbvio, o Corinthians é grande, tem um elenco grande, tem um técnico vencedor, multicampeão, mas não vem com esse peso, na minha opinião. Com essa obrigação de ter que vencer. O Corinthians não vem com a obrigação de vencer, mas eu acredito que os 4 mil, 3 mil torcedores do Corinthians que vão estar no estádio, se a torcida não estiver incentivando do começo ao final, o Corinthians vai gritar mais do que o Bahia. E é um time que não vai se pressionar porque já está acostumado com isso, a camisa já está acostumada com isso. Então o Corinthians, eu acredito que o Luxemburgo, com toda a sua experiência, ele vem para fazer aquele jogo truncado, para fazer aquele jogo menos corrido, o jogo que favorece o Bahia. Ele vai procurar tirar a velocidade do jogo, deixar o jogo morno e deixar o tempo passar. Eu acredito que o empate é importante para o Corinthians, com o empate ele permanece aí à frente do Bahia e eu acredito que ele vai fazer esse tipo de jogo, não vai sair para cima do Bahia não, vai esperar o Bahia se desesperar e vai jogar por uma bola, eu acredito assim. Agora, sinceramente, eu acho que essa sequência de 4 vitórias do Corinthians é enganosa. Claro que dá confiança pro time, mas se você for pegar os jogos em si, não foi nada demais. Foram 2 jogos contra um Universitário fragilíssimo, que o Corinthians ainda sofre em Itaquera, faz o gol de uma assistência sem querer. Mas venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Venceu o Atlético Mineiro, que tá descendo ladeira abaixo com o Filipão também, que já se mostrou freguês esse Corinthians até pela Copa do Brasil. Tem dificuldade para ganhar do América em Itaquera, depois de ter o jogo na mão, deixa o resultado quase escapar para ganhar nos pênaltis. Contra o América, os 2 jogos contra o América, o Corinthians finalizou 50 vezes. Mas eu não me convenço. Esse Corinthians ainda não me convenceu. Eu acho que o Bahia pode não sim convence. E a preocupação contra maior, o Universitário, os 2 jogos foi com o time juvenil. Foi com o time juvenil. Um time sub-20. É verdade. Não, assim, e o Bahia, a preocupação maior não é com o Corinthians. Eu acho que o Bahia vai conseguir os 3 pontos. A preocupação maior é com o São Paulo, que também está disputando a Copa do Brasil. Né? Que também, essa vai ser a preocupação. O jogo de manhã, lá no Morumbi, muito embora o Bahia sempre tem uma sorte em cima do São Paulo, mas nem sempre a sorte ajuda se não houver a tal da competência. Mas agora tem 2 jogadores que desequilibram nesse time e isso é inegável. O Renato Augusto, que todo mundo já conhece, e o Rojas, que chegou agora há pouco no jogo contra o América, se mostrou um jogador extremamente imprevisível. Eu queria saber de vocês, essa defesa tricolor aguenta esses 2, hein? E o que acontece é que o Bahia, ele tem um defeito, eu vou dizer aqui, William, que o Bahia não consegue fazer o que os times atualmente têm que fazer. Onde perde a bola, atacar e tentar roubar. O Bahia perde a bola e aí deixa que o outro time jogue, que o outro time pense. O Bahia deixa o outro time pensar. Até contra o Atlético Paranaense aí, ele ia para fazer a pressão. Mas a pressão do Bahia é de treino, é de sombra, não se bate com ninguém, não faz falta. Então o Bahia não recupera essa bola no campo do adversário. Prontamente o time vai atacá-lo e ele recupera a bola na sua área. Está muito distante para fazer o gol. O Bahia tem que ajeitar isso para poder melhorar o seu rendimento. E assim não toma gol, né? O Bahia dificilmente não toma gol. É interessante você colocar isso. Agora, pontue aí. E por que foi tudo diferente contra o Grêmio? Dá para entender um negócio desse? Não, foi diferente porque o jogo contra o Grêmio era um jogo eliminatório. Mas eles jogaram direitinho. Isso entra na mente do atleta. Não, se terminasse o jogo empatado, se terminar o jogo empatado com o Corinthians, a torcida vai vaiar. Com o Grêmio terminou empatado, você ainda tinha os pênaltis para se classificar, porque é um jogo eliminatório. Até a cabeça do jogador é diferente, Emílio, porque ali são 180 minutos, você encara como uma decisão. Então, se os times, o Botafogo, por exemplo, que está em primeiro lugar, que você falou do Botafogo, ele entra para cada jogo como uma decisão. Sim. Quem consegue, psicologicamente, entrar 38 rodadas para decidir em cada uma delas é que ganha o campeonato. E o jogo contra o Grêmio foi um jogo eliminatório, por isso a atitude diferente. Pois é, tomara que o Bahia consiga replicar um pouco dessa mentalidade aí nesse jogo de sábado contra o Corinthians. Mas vamos falar de grau técnico, Jefferson, boa tarde. Boa tarde, William, vamos sim. Ei, para tudo que você está fazendo, tem vaga de emprego, minha amiga, meu amigo. Mas você está preparado para isso? O Grau Técnico, William, só esse mês já encaminhou mais de 1.000 alunos através da sua agência de emprego para o mercado de trabalho. E você conta com os cursos que mais emprega no Grau Técnico. Vamos dar uma olhadinha no nosso VT.
O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Então, vá agora mesmo à escola mais próxima da sua casa. Temos unidades em Nazaré, Cajazeiras, Plataforma, São Cristóvão e também na região metropolitana, viu, William? Tem unidades em Camaçari, com a qualidade da maior rede de ensino técnico do país. Mas quem está assistindo o Jogo Aberto agora tem algum benefício? Vamos lá, tem benefício, agora só são para os 20 primeiros, viu, William? Que ligar e falar que viu aqui. Não adianta falar que viu em outro lugar, não. Viu no Jogo Aberto, na sexta-feira, no sextou. Então, para os 20 primeiros que entrarem em contato, todo o material didático inteiramente gratuito, 2 camisas do Grau, a disciplina de informática aplicada, que será inclusa na grade curricular, a primeira parcela só para setembro, início imediato das turmas, já começa a estudar amanhã, se você quiser, e o principal, o único investimento que você faz hoje, R$ 99,00, seu único investimento. E mais nada. Pode ser à vista no cartão de crédito, viu, William? Vamos liberar aí no cartão de crédito pro pessoal aí guardar o dinheiro para sextar. Maravilha, Pense no seu futuro, faça Grau Técnico. Fechou, Jefferson. Obrigado, viu, meu amigo? Vamos aproveitar, então. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta falando muito, é claro, desse jogo do Bahia amanhã contra o Corinthians, também do Vitória, que é o líder da Série B, enfrenta a Chapecoense na segunda-feira. Mas antes tem um recadinho especial da Maratá. Fruta de verdade, da natureza para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes. O mais puro sabor. Em mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia. Todo de fruta. Para todo momento. Maratá, o melhor que há. Rick foi às ruas, conferiu o que as pessoas fariam com R$150 mil. Olha aí. Se esses R$150 mil caísse na sua conta, qual sonho você realizaria? 150 mil, eu faria uma viagem e compraria uma casa para meus pais. Comprava uma casa para mim. Me livraria de todas as minhas dívidas. Domingo no Bahia da Sorte tem 150 mil no quarto prêmio. E mais 5 mil no primeiro, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro e 15 giros da sorte de R$1.000. Eu compraria uma casa para minha mãe. Viajar, porque eu amo viajar. Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vai Brasil. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e concorra a muito dinheiro no Bahia da Sorte. Só no quarto prêmio tem R$150 mil para você. É isso mesmo, gente. Só no quarto prêmio, 150 mil. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo 6 mil, no terceiro 7 mil e ainda 15 oportunidades para você ganhar R$1.000 no Giro da Sorte. Compre o seu título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda, ajude a Vai Brasil e concorra a muito dinheiro. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. É claro que no decorrer da competição a gente passa a ter alternância de jogo, que é muito importante, né? Talvez não, com certeza com o mesmo grupo a gente consegue alternar de uma partida para outra. O gol de Zé Hugo ainda colocou o Vitória na liderança da Série B, com 34 pontos. Nem o técnico Léo Condé esperava por um primeiro turno tão bom do Leão. Nas últimas 8 edições da Série B, todas as equipes que terminaram a 18ª rodada na liderança conquistaram o acesso. Estamos de volta e deixa eu falar agora pra vocês. Vou falar, sabe de quem? Dela, a danada da gripe. Me fala, quem aqui que nunca pegou gripe? Todo mundo uma hora pega e não tem época não. Ela vem do nada. Aí aquela liseira que não te deixa fazer nada, não é mesmo? Te chamam pra tomar aquela gelada e você faz o quê? Não faz nada, porque tá gripado. Presta atenção então, Show Gripe. Contra a gripe e resfriado, Gripinil é o seu maior aliado. Gripinil tem uma fórmula completa que combate a dor, a febre, descongestiona o nariz e ainda melhora aquele cansaço que é chato demais. Gripinil vem em caixinhas com 20 comprimidos ou blister individual. Presta atenção, Gripinil é imbatível. Que show de produto! Encontre Gripinil nas principais farmácias do Brasil. Adeus gripe, vai poder aproveitar tudo sem sintoma de gripe. Alô Medquímica, que baita produto, hein?
Vamos aproveitar então para ver como é que foi a apresentação do novo reforço tricolor. Camilo Cândido chegou ontem aqui na Arena Fonte Nova, falou pela primeira vez com a imprensa e com a torcida do Bahia. Um reforço com nível de Libertadores. Camilo Cândido deixou o Nacional do Uruguai em meio à principal competição do continente para assinar com o Bahia, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Mas o lateral está confiante de que essa má fase tricolor vai acabar em breve. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Bahía esté en lo más alto. Tenemos unos jugadores muy top y la verdad que con trabajo, con paciencia, los resultados van a llegar. E Camilo já chegou mostrando muito otimismo. Mesmo com o Bahia no 16º lugar da tabela, o uruguaio falou até em Libertadores. Mas hoje a chance do tricolor beliscar uma vaga na competição é de menos de 2%. El primer objetivo es salvarnos y tratar de sumar el mayor punto posible para tratar de estar ahí arriba y quizás sí meternos en una Copa Sul-Americana, o Libertadores. Camilo ainda não foi regularizado, mas se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians neste sábado. O último jogo dele foi no dia 9 pelo Nacional. Eu estou para jogar. Venía con muchos partidos jugando y nada, la verdad me siento bien. Es conocer un poco más a los compañeros. Pois é, meus amigos, falando um pouquinho desses reforços apresentados nessa semana, na direita um reforço de Champions League. Veio de 2 Champions seguidas lá com o Benfica, o Gilberto. É verdade. Na esquerda, jogador Libertadores. de Libertadores. O Nacional está nas oitavas, ele realmente abandonou a Libertadores para vir para o Bahia agora. Eu falava com o Tá Hugo. resolvido o problema, Clériston? Eu falava com o Hugo aqui, deixa eu começar aqui, Emílio, porque você é muito mais experiente do que eu. Malandro velho, PV. Tá me chamando de PV. velho? Mandar um abraço para Valda e meu primo Rony, na cidade de Irecê, estão ligados com a gente aqui. Foi aniversário da minha tia essa semana, 80 anos, minha tia Elza. Parabéns. E fico feliz, essa galera tá ligada com a gente. Mas eu falava com o Hugo, são jogadores que chegam para poder, independentemente de Champions League, a gente brincando, falando em relação a Gilberto, Libertadores da América, no caso do Camilo, mas são jogadores que têm uma postura diferenciada, jogadores que chegam para poder serem titulares na equipe do Bahia. Volto a destacar aqui no programa, eu já falei em outras oportunidades, que eu não consigo entender quando se fala em expertise, e aí aposto que Emílio lembra de alguém quando se fala de expertise. Eu e a Bahia toda. E um grupo que tem uma expertise no futebol, que é o Grupo City, e vive por tanto tempo, com dinheiro, por tanto tempo com um jogador de forma improvisada, que é Jacaré. Nada contra Jacaré, eu lembro daquela Juliana que a gente falava muito, Jacaré, mas o rendimento acaba convencendo o torcedor se empolga com o Jacaré, mas não dava para admitir um grupo como o grupo do Bahia, como o Grupo City, ter um jogador de forma improvisada. Agora tem 2 jogadores originários das laterais, tanto lateral direito como também a lateral esquerda, e aí a expectativa é que possa render, porque a gente já viu o Bahia também contratar jogadores a peso de ouro, e esses jogadores não apresentarem um futebol que agradasse o torcedor, mesmo que agradasse o seu treinador. Então, eu acredito tanto no Camilo como também no Gilberto, mas deixa essa interrogação aí. Hugo. Olha, bem-vindos os 2 laterais, né? O Gilberto já com uma carreira mais consolidada, o Camilo vem para uma posição que o Bahia está carente há muito tempo, né? Que é a lateral esquerda. E tomara que os 2 cheguem para tomar conta da posição, que agradem o torcedor, que agradem o treinador e que consigam fazer com que o Bahia, dentro das suas possibilidades, tenha nesses 2 jogadores apoio para o ataque, porque você só ganha jogo fazendo gol. Não adianta eles chegarem, arrumar a defesa e o Bahia continuar sem fazer gol. Então, o esquema que o Bahia estava jogando com 3 zagueiros, ele necessitava muito do apoio dos 2 laterais. E o Bahia não estava conseguindo fazer isso. Eu não lembro de um gol que o Cicinho tenha cruzado uma bola, não lembro de um gol que o Chaves tenha cruzado uma bola, a não ser na final do Campeonato Baiano. Então, é pouco e os laterais hoje são muito usados e tomara que eles 2 preencham essa lacuna que está aí fazendo muita falta no tricolor. Agora, olhei aqui rapidinho, pelo que eu pesquisei, dei uma olhada aqui, ainda não está regularizado
o Camilo. Tem que ser regularizado até 6h30 de hoje para poder jogar amanhã. Jogar amanhã. Assim, primeiro, eu digo sempre que no futebol não é que nem um restaurante que você precisa de um produto, vai na prateleira, supermercado, traz e ali e resolve. Não é assim. Os caras estão vindo de fora, vão precisar de um período de adaptação, vão precisar conhecer melhor a equipe. Quer dizer, não é chegar aqui, botar e resolver os problemas do Bahia, não. Certo é que trouxe 2 reforços de peso, de qualidade, que eu acho que lá na frente vai ajudar o Bahia. Mas também, de novo, eu volto aqui para a receita do restaurante. Não adianta você trazer bons produtos se, de repente, o cozinheiro ou a cozinheira não sabe como implementar um negócio bom. Correto. Não é verdade? É verdade. Os jogadores são bons, mas será que o técnico vai saber utilizá-los? Será que vai saber? O lateral direito, por exemplo, não é lateral, é mais ala que lateral, homem que ataca mais do que marca. Ele mesmo disse isso. Será que ele vai saber utilizar? Então, tem, assim, algumas dúvidas, algumas interrogações que a gente vai aguardar. Porque o problema do Bahia é reforços? São reforços? Sim. Mas quem comanda? Será que vai acertar o passo? Está todo mundo aqui. Será que vai acertar? É essa a preocupação. Porque essa oscilação e essas interrogações não vêm de agora. Desde janeiro que vem para cá. Estamos chegando já no mês de agosto. E as mesmas coisas acontecendo. Então a pergunta é, vai endireitar com o mesmo comandante? Que uma coisa é, o City já disse que lá só funciona por temporada. Eles só param para analisar o técnico no final da temporada. A temporada para nós termina em dezembro. Espero que, como disse o lateral aí, o Bahia esteja na Libertadores, esteja na Sul-América. Enfim, tomara que esteja em qualquer lugar, menos no rebaixamento, que isso ninguém quer e nem sonha. Agora, falando dos outros 2 possíveis reforços, prováveis eu até diria, o Adrielton dizendo que já está fechado com o Bahia por um empréstimo. Goleiro jovem, né? Queria saber de vocês o que vocês acham dele. E o Léo Cittadini, parece que o Paulo Turra está tentando atravessar lá no Santos, mas ao que parece ele está mais propenso a vir para o Bahia. Queria saber se são alternativas interessantes que chegam para ser titulares ou são mais opções de elenco. O Santos não tem dinheiro, né, para trazer. O Léo Cittadini já tem dinheiro, vendeu, né? O Léo Cittadini vinha oscilando, não era titular absoluto. É um jogador que nos últimos tempos vinha ali meio a meio, meieiro. Mas de qualquer sorte, para o Bahia vai reforçar. Muito embora, eu acho, entendo e vejo, que o maior reforço para o Bahia está saindo do DM agora, que é Jacaré, que vai ser Biel. Esses 2 aí não tem a menor soma de dúvida. Pode ir. Falando em Adriel, mandar um abraço. Estou hoje cheio de abraços. Meu sobrinho Adriel, mesmo nome. Um nome diferente, né? E, na verdade, vai se tornando comum o torcedor do Bahia falando muito. Um goleiro que tem um potencial muito grande, um goleiro que algumas partidas como titular na equipe do Grêmio nessa reta, mas é um jogador... É interessante vir para o Bahia, deixo claro isso. Promissor, né? Mas assim, eu não acredito que seja o jogador que vem para assumir, para ser o jogador titular. É mais um jogador que vem também para poder fazer parte do grupo. Cittadini dispensa comentários, um jogador já testado, aprovado no futebol brasileiro. E o aqui passando uma cola e falando que o Santos está com 500 milhões no caixa. Ou seja, companheiro, mais ou menos, né? O que vendeu o menino lá por Chelsea e vendeu o atacante também por 10 milhões. Tomara que o dinheiro resolva o problema do time, porque o time está indo pro buraco, né? Agora, falando sobre as contratações do Bahia, eu não conheço de perto o projeto, nem o planejamento estratégico que eles fizeram, mas eu acho que tem um erro de planejamento quando você contrata muitas promessas e você tem poucas âncoras. O Bahia tem poucas âncoras. No time titular do Bahia, não tem âncora para segurar o pessoal, que ainda não é uma afirmação no futebol brasileiro. Então o Bahia hoje tem Vitor Hugo, que está no banco, e chegou o menino, o lateral direito, o Gilberto. Os outros são apostas. Então, fica muito difícil para você entrar num campeonato brasileiro com a qualidade que tem o campeonato brasileiro, com os times, e ter muitas apostas e poucas âncoras, pouca gente para segurar o rojão. O Corinthians é um exemplo. Tem muita gente para segurar o rojão, mas não são todos que conseguem correr. E agora que ele está mesclando, demais, né? agora que ele começou a mesclar, é que a coisa começa... Cuidado que âncora demais, às vezes afunda barco. Exatamente. Essa gozação do... É isso que eu estou falando. Para você, para a âncora não afundar o barco, você precisa ter quem vai carregar a âncora. E agora o Corinthians consegue equilibrar o pessoal, o Renato Augusto, com a juventude para correr.
Então, isso o Bahia ainda não tem e eu acredito que tem sido uma falha do projeto aí. Vamos aproveitar Essa então questão para da ver um âncora, pouquinho viu, da William? Só fase, pra- rapidinho, Clarissa, vamos só aproveitar puxando só para ver um Corinthians. pouco da fase do Bahia, que realmente não é das melhores, né? 15 jogos e apenas um triunfo. Uma vitória nos últimos 15 jogos. A crise do Bahia se arrasta desde o início do ano. Foram poucos os momentos que o time de Renato Paiva fez boas partidas. A campanha preocupante coloca o clube na porta do Z4, bem diferente do que os tricolores sonharam com o início da parceria com o City. É obviamente um cenário que não é bom, mas é um cenário que nós temos que contrariar com o trabalho. Se você pegar os últimos 10 jogos no Brasileiro, o recorte fica ainda pior. O Bahia seria vice-lanterna na competição com 7 pontos e um aproveitamento de 22%. Se o Renato Paiva fosse o problema, a equipa não jogava tão bem. Nesse recorte de 10 jogos, o Bahia só venceu o Palmeiras. E foi com uma vitória daquele jeito, tomando sufoco e achando esse gol aí. Amanhã, o time tem a chance de iniciar uma recuperação. O adversário também não vive um bom momento. O Corinthians tem apenas 15 pontos na Série A, 2 a mais do que a equipe baiana. Aproveitar que a gente está falando da má fase para pegar algumas imagens de protestos da torcida organizada, a principal torcida organizada do Bahia, né, a Bamor, mais uma vez esteve no centro de treinamento Evaristo de Macedo para protestar, para reclamar do mau momento do time. Tem até um comunicado, inclusive, que vou ler aqui um pedaço para vocês. Eles começam falando que na manhã dessa sexta, véspera da partida decisiva contra o Corinthians, estiveram no CT Evaristo de Macedo para mostrar mais uma vez as indignações com esse time e com a diretoria, deixando claro que ninguém está satisfeito com as atuações e rendimento do time na temporada, e a nossa cobrança foi bastante direta e transparente. O pedido, todos já sabem, saída do treinador e agilidade por reforços. Repetiram que é inaceitável, com 15 jogos apenas um triunfo, querendo ver um time representado por raça, garra e comprometido dentro de campo, e disseram que os protestos vão continuar enquanto não enxergarem uma mudança de postura dos atletas, lucidez no time, um Bahia que joga futebol compatível com o investimento, e enquanto o rendimento for abaixo, vai continuar exigindo a saída do treinador. Esse é o clima para o jogo de sábado, meus amigos. E tá certo a Bamor, tá certo, ela sempre esteve presente, a torcida do Bahia sempre esteve presente, jogando com o time. Você vê, mesmo nessa má fase, o time ali é o porteiro do campeonato, já tem mais de 42 mil ingressos garantidos para o jogo de amanhã, ou seja, a torcida está fazendo o papel dela, o time tem dinheiro, tem condições, e por que não faz? Tá certo. E outra coisa, esse fora Paiva não adianta. O que às vezes deixa a torcida indignada é que ele reconhece para ele que os jogadores fizeram tudo certo, tal, e a partir do momento que chega para o subordinado, que não está dando nada certo, ele fala, não, tá certo, eu tenho que apoiá-los. E mais ainda, a prepotência dele, a arrogância, não, ninguém mexe com ele. Só quem pode mexer é o Grupo City. E o Grupo City já disse que só mexe no final da temporada. Quer dizer, vai aguardar o time ser rebaixado para então adotar uma providência? É isso que a torcida está fazendo na sua manifestação, que é natural, ordeira, pacífica, mas demonstrando o seu grau de insatisfação com tudo isso que está acontecendo com a equipe tricolor. É uma manifestação que é válida, a manifestação, o protesto, mas por quantas vezes a gente já disse aqui, o próprio grupo já afirmou, o próprio treinador, apesar que fala que não surte efeito, mas em entrevista coletiva outro dia, Paiva falou que precisava ouvir o torcedor, que ouvia o torcedor, até a gente destacou aqui no programa, e reflete, é um ser humano, na verdade, está ali sabendo que seu nome está sendo questionado, que está sendo feito protestos para que ele possa sair, mesmo ele sabendo que não sai, mas de certa forma, ou de forma direta, acaba afetando. Ele ouviu o torcedor, Frei? Não, teve aqui no último programa, até falava que a importância teve encontro. Ouviu ou escutou? Porque ouvir, às vezes a gente ouve. Aí tem que perguntar para ele. Deleta ali no redondo. Então escutou o torcedor, ouviu. Eu confesso que para mim são palavras sinônimas. Não, para mim não consigo ver tanta diferença. Você ouve tudo, agora escutar mesmo. Eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acredito também que o protesto é válido, o torcedor pode protestar. Mas eu vejo uma diferença entre um clube e uma SAF.
Outro dia eu vendo um programa, teve um dos comentaristas que falou uma coisa muito interessante. Ele falou que enquanto é um clube, você tem essa relação, o torcedor do Vitória tem uma relação de pertencimento. Ele acha que o clube lhe pertence. De fato. E quando você vende, quando você vira SAF, você passa a ser um fã. Você hoje, torcedor do Bahia, é um fã. Goste ou não. Para mudar vai ficar difícil. Mas fã não precisa ser sócio, não. Não, você é fã. fã. Não precisa comprar camisa, precisa comprar produto. É um fã. O que é um fã? O fã gosta, vai lá, compra camisa, compra caneca. Você foi ver o filme da Barbie. Você é um fã. Assisti. Eu não fui, Você não. é um fã da Barbie. Então isso é ser um fã. Olha lá, Thales, tá vendo? Isso é ser um fã. Você foi ver o filme da Barbie. Isso é ser um fã. O William foi. Eu não. Você consome o produto. Você é um fã. Você consome. Agora já não te pertence mais. Você não pode falar. Você não pode protestar se o filme foi bom ou foi ruim. Você já gastou? Então você virou um fã. Então você pode fazer um protesto na porta do cinema. O produtor da Barbie lá. Mas tem um detalhe. Então argumento para contestar. O filme lá é gravado e o jogo é ao vivo, é real, é diferente. Uma coisa que ele já viu não tem mais jeito. Ali não, tá errado aí, parceiro. Vamos mudar esse negócio aí. Vou só dar um outro exemplo para você, então. Você tinha uma casa, você vendeu e você está morando na mesma casa de aluguel. Pronto, a casa não é mais sua. Não vou fazer. Exatamente, leva o carro. Leva o carro. Rapaz, o Hugo tá danado hoje aqui, velho. Tomou lugar do advogado hoje. Você vendeu a casa, agora você quer reclamar? É de fácil. Pertencer, o Bahia hoje pertence ao Grupo City, a gente sabe disso. Mas daqui a pouquinho a gente continua com a nossa resenha, que hoje tá boa demais. Afinal, sextou, mas antes a gente vai para um rápido intervalo com o recado da Bravo Caminhões. Você conhece o Bravo Truck Center? É um posto de atendimento para caminhões multimarcas e fica localizado aqui, na sede da Bravo Caminhões e Ônibus, em Salvador. O Truck Center oferece serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, funilaria, tapeçaria, pintura e chaparia, montagem e venda de pneus, baterias e muito mais. Além disso, aqui possui convênio com diversas seguradoras do Brasil e um posto autorizado Bosch, sem falar nos profissionais altamente especializados. Vem conhecer! Fim de semana tá chegando com rodada completa do Brasileirão na Série A e na Série B e a Casa de Apostas é o lugar perfeito para o seu palpite. Amanhã o Bahia tem jogo difícil contra o Corinthians, o Vitória joga só na segunda contra a Chapecoense e tem Copa do Mundo Feminina rolando. Hoje o palpite vai no Bahia e tem mais. Comece com o pé direito na casa, é bônus garantido no seu primeiro depósito. Se cadastre, deposite e ganhe. Consulte as condições no site da casa e garanta o seu bônus. Vou dar até o meu palpite aqui, ó. Futebol, a gente procura aqui o jogo do Bahia, tá aqui dentro de Brasil. Brasileirão Série A, logo o terceiro aqui, Bahia. Cotação aqui tá boa pro Corinthians. Você aí que quer apostar no Timão, cotação tá boa. Acesse casadeapostas.com, se cadastre e aproveite as vantagens que só a casa tem. Vem pra cá, vem pra casa. Agora vamos falar do Bahia, ou melhor, vamos falar do Vitória. A gente já estava falando do Bahia por aqui, agora chegou a hora do Leão, que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, não por acaso, venceu 2 jogos importantíssimos e agora tem uma sequência um pouco mais tranquila, quem sabe, para consolidar esse primeiro lugar. Uma vitória com V maiúsculo. Correndo o risco de deixar o G4, o rubro-negro baiano foi para a Ilha do Retiro nesta quarta-feira enfrentar o Sport, que era o melhor mandante dessa Série B e ainda estava invicto jogando dentro de casa. Mesmo pressionado, o Leão da Barra driblou o favoritismo do rival e saiu com os 3 pontos de Recife. O resultado coroou o novo esquema do time, com 3 zagueiros e sem centroavante, que se tornou uma nova alternativa para Léo Condé. É claro que no decorrer da competição a gente passa a ter alternância de jogo, que é muito importante, né? Talvez não, com certeza com o mesmo grupo a gente consegue alternar de uma partida para outra. O gol de Zé Hugo ainda colocou o Vitória na liderança da Série B, com 34 pontos. Nem o técnico Léo Condé esperava por um primeiro turno tão bom do Leão. Nas últimas 8 edições da Série B,
Todas as equipes que terminaram a 18ª rodada na liderança conquistaram o acesso. E apenas 3 delas não levantaram o troféu no fim do ano. E para seguir em direção à elite, o Vitória espera confirmar o favoritismo no jogo desta segunda contra a Chapecoense no Barradão, o que ainda garantiria o título simbólico de campeão do primeiro turno. Para a confiança do elenco, para a confiança do torcedor, você terminar numa posição dessa na virada do turno, com certeza é bastante significativo. Pois é, meus amigos, eu achei interessante esse dado. Das últimas 8 edições da Série B do Campeonato Brasileiro, todo mundo que estava na liderança nessa altura do campeonato conseguiu subir, e 5 com o título. Já estão sentindo o cheirinho do acesso no Barradão? Já estou sentindo um cheirinho, um gostinho, e na segunda-feira tem que confirmar a vitória em cima da Chape para ser campeão virtual. E um detalhe, o Leão não pode esquecer que o time deu uma chacoalhada e que contratou reforços assertivos. Você viu, o Dudu chegou, é titular absoluto do Vitória, chegou como reforço. O Matheus chegou, titular do Vitória. O próprio... Jogando muito. O próprio Johnny chegou, já estreou no Vitória. Quer dizer, foram jogadores que chegaram, foram jogadores que foram contratados assertivamente. Agora, esse modelo que ele descobriu agora, modelo flutuante, deixou o time mais leve, o time com a melhor pegada, um time consciente e um time sem medo. Você jogar na Ilha do Retiro, você tomar um gol e não sentir, né? No início do segundo tempo, é um time maduro, o time amadureceu, se preparou e continuou indo para cima do Sport, continuou solto, leve, conseguiu a vitória e manteve. Então, eu acho que o Vitória está pronto. Não pode mexer muito. Mas não concordo que daqui para frente você vai encontrar leveza, que vai se repetir o que aconteceu há 4 rodadas no início do campeonato. Não. Até porque essas equipes se prepararam também, vão dar trabalho, o grau de dificuldade vai ser maior. Mas também acredito que o Vitória vai desempenhar um futebol melhor. A partir de agora está mais confiante. E cada vez que você vai chegando, vai apertando e sentindo que está chegando a hora, a vontade e o desejo é muito maior de conquistar algo melhor e que nunca conquistou em toda a sua história. Hugo. O detalhe que nosso querido Emílio relata, as contratações. O Matheus Gonçalves oxigenou o ataque do Esporte Clube Vitória. Sim. E assim, essa questão de flutuar, gosto e vem me agradando muito essa formação do Vitória, porque há muito tempo a gente não vê um centroavante, aquele homem fixo, fazer tantos gols no Esporte Clube Vitória. Eu estou aqui tentando lembrar, e aí essas pausas, tentando lembrar qual foi o último grande centroavante, ou o último centroavante que encaixou certinho no Vitória. Trellis, talvez, Emílio? Faz tempo que a gente... Léo Ceará. De todos, desse período contemporâneo, foi o Léo Ceará. Um pouco lá atrás, o Rick, né? Mas depois dele, o Léo Ceará. Então essa formação... Muito aí, depois de... Vamos nem falar de passado, não. Vamos falar de... Não, eu falo a questão dessa formação. Já teve muitos aí. Depois de... Foi longe, não foi? O cara... Já teve muita gente ouvindo. O cara foi em 85, rapaz. Dinei. Olha, 10 anos atrás. 10? 85. 85. Você foi que eu não era nascido. Não, mas eu falo essa questão de jogar com esse homem referência no ataque, e é interessante essa questão do Vitória jogar mais leve, tanto pela direita como também pela esquerda, a chegada. Então são contratações que deram muito certo. Essas duas conquistas recentes do Esporte Clube Vitória, Novo Horizontino e a equipe do Esporte, o torcedor passou a acreditar mais no Vitória e passa a equiparar esse Vitória do momento ao Vitória do início do campeonato. Um Vitória brigador, um Vitória com muita vontade e determinação, não só pela classificação, mas um sério candidato a levar o título do Campeonato Brasileiro Série B temporada 2023. E em relação à zona de cima, um detalhe, eu estava olhando na tabela agora há pouco, o Novo Horizontino enfrenta a equipe do Criciúma. Então um vai engolir o outro e isso é bom para o Vitória. Então é torcer que o Vitória faça parte dele, ainda tem esses confrontos diretos. E um detalhe, Cresson, esse jogo daí foi a maior vitória do Vitória nesse campeonato. Pegou o Sport, quebrou a invencibilidade dentro de casa, né? Venceu o Sport lá dentro, o Sport estava sendo meio que um bicho-papão. E ainda se vingou, né? E ainda se vingou, Eu não queria nem dizer isso, mas ainda se vingou. Ainda se vingou de, a hegemonia do Campeonato Baiano está aqui, ó. Aqui não tem negócio de tomar de 6, não. Quer dizer,
realmente, a conversa foi nesse tom, viu, Thales? Foi nesse cara, tom. Tentar chamar a bancada rubro-negra, tá vendo? Olha, eu vou falar um pouquinho desse modelo. Eu ainda espero um centroavante chegar, porque faltam 20 rodadas e eu ainda espero um centroavante chegar. Ficou muito tempo atrás do Poveda, não conseguiu, muito tempo atrás do Edu. E então, o Vitória é um modelo que o Léo, como ele disse aí, já conseguiu um modelo, esse que vocês estão falando, de um centroavante que flutua, mas ainda não existe time perfeito. E o Vitória ainda mostrou alguns defeitos, por exemplo, o gol que tomou, perdeu a bola aérea, né? Não tinha um homem no primeiro pau. Então, você precisa, não existe time perfeito, mas você precisa melhorar aquilo que já está bom. E eu ainda espero chegar um centroavante para o Vitória ser ainda melhor do que ele tem se mostrado. Eu confio, acredito que o trabalho do Pondé, pelo aproveitamento, é confiável. Então, dar armas para ele, para o Vitória ter 2, 3 tipos de mudança para poder surpreender o adversário. Está tentando trazer aí um grande centroavante de Série A. De Série A. Eu soube que a coisa está em cima, porque é muito dinheiro, mas está em cima. É melhor até que o Poveda. Agora, me destacou aí o Zé Hugo. Zé Hugo era aquele jogador antigo, igual você. Botava a camisa por dentro do short e aí eu sou jogador. Só que aconteceu um fato interessante. Ele tirou a camisa, a gente sabia que ia levar cartão amarelo, mas ele se emocionou porque pela primeira vez na vida tinha alguém na plateia que ele nunca tinha visto acompanhar o jogo dele, que era a mãe dele, que por coincidência o nome dela chama-se Vitória. Ah, eu vi essa história, é realmente massa. Mas queria virar um pouco a chave, porque a gente já está chegando no fim do nosso programa, para saber de palpites de vocês. Amanhã tem jogo importante, Bahia e Corinthians aqui na Arena Fonte Nova. A gente já deu todo o contexto. Corinthians está sem Roger Guedes, talvez não jogue 100% porque tem o Majestoso, mas aí é especulação nossa. E o Bahia sem Kaique e com 2 possíveis estreias. Ainda não tem a regularização do Camilo, mas já falei com a assessoria aqui. Eles falaram que é capaz que saia a regularização ainda hoje, está esperando documento estrangeiro aí do Camilo Cândido. Queria saber de vocês, palpites, Bahia e Corinthians. Amorim bet. Ele falava Amorim porque sabe que eu acerto sim. Na última, você lembra, eu acertei o placar, acertei o jogador que ia fazer o gol do Bahia. Foi mesmo? Pô, acertei tudo. Tá lá, inclusive no palpitômetro que você pediu, tá lá a foto e o bem demais. Placar. É o mesmo placar. Fala. 1 a 1. 1 a 1. Palpite, vou deixar o coração de lado, vou falar como comentarista. Bahia 1, Corinthians 0. Eu vou com você, Hugo. Bahia 1, Corinthians 0. Eu tava no 1 a 1 de Clérison, só que comigo, comecei a falar que não, o Corinthians não tá me convencendo e realmente acho que o Bahia vai aprontar pra cima do Corinthians. 1 a 0 também. Tomara. Vou fechar no 1 a 0. Da maioria. Meus amigos, obrigado pela participação de vocês. A Vitória é Foi um segunda-feira, prazer. Né? O jogo do Vitória é só segunda, dá tempo ainda de mudar muita coisa até lá. Foi um prazer receber vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos sempre que vierem. Agora, vocês de casa, segunda-feira a gente volta com o triunfo do Bahia, quem sabe? A expectativa da bancada é essa. Meus amigos, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço, boa sexta para todos. É dia de maldade, é sexta-feira. Graças a Deus. E eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver. Deixa o couro comer.